Enquanto uns veem a escova progressiva como a salvação dos fios, outros a encaram como um vilão capilar. Oh. Vamos descobrir onde está a verdade nesse embate. Muito bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiras, cabeleireiros e pessoas normais também ao episódio número 114 do podcast Corta Bonito. Hoje estamos prontos para um duelo divertido, eu espero, né, sobre escova progressiva. E para isso, trazemos Tatiana Araújo, uma especialista apaixonada por alisamento e criadora da própria linha de produtos. Nesse episódio, vamos explorar as razões pelas quais Tatiana defende escova progressiva e, ao mesmo tempo, vamos provocar algumas reflexões sobre os prós e contras desse tratamento. Prepare-se para um bate-papo. Tá escrito leve aqui no meu coisa, mas eu não sei se vai ser tão leve assim, viu? Vamos ter repletos de insight, tá bom? Antes da gente seguir, você precisa lembrar de seguir o canal, né? Segue o canal, compartilha o conteúdo, curte, enfim, divide com uma outra pessoa, um coleguinha seu que ama progressivo ou um que odeia, e depois a gente vai, se vocês vão trocar aí a perspectiva de cada um, de repente, vamos ver, quem sabe um de vocês mudam de lado, né? Eu vim ó, quente aqui, eu vou ter até uma regata, né? A ideia era me sentir mais sexy, mas eu acho que é para refrescar esse tema polêmico. Enfim, agradecer os apoiadores aqui, que faz isso acontecer. Beleza na Web Pro, que dá esse estúdio pra gente, para você ter acesso a conteúdo de valor, de altíssimo nível. O Salão 1838, que está esse cenário belíssimo. E agora, QR Code na tela, DN Hair Solution, que ajuda a gente distribuir esse episódio para mais gente. Me ajuda na cadeira do salão, eu sou cliente da DN Hair Solution, que é uma empresa de marketing especializado para cabeleireiros e salões de beleza, que ele entende realmente a dor do cabeleireiro, a dificuldade do cabeleireiro trazer cliente na cadeira, e ela vai te dar essa mãozinha, DN Hair Solution, marketing que preenche cadeira, como eles dizem. Agora a gente antes de voltar, vai para o tema aqui, que a gente vai entrar nesse tema polêmico, conhecer os convidados. Eu queria lembrar que Corta Bonito é esse podcast, mas tem o braço de educação também, não mais, né? Além do podcast, tem o braço de educação, a gente tem educação presencial, online, enfim, eu tenho um método que me consolidou no mercado, que eu corto cabelos de baixa manutenção, com uma assinatura, corto os cabelos das madames nos jardins, no salão chique, lá no salão 838, recebo mulheres do país inteiro que pagam caro para ter o cabelo cortado por mim, e você vai ter acesso a esse método para você aplicar e cortar cabelo caro aí na sua região, sabe? Cortar o cabelo, terminar e olhar para aquele cabelo e a pessoa ver que realmente é um cabelo caro, é um cabelo assinado, que vai te fazer se sentir um artista, tá bom? Na descrição tem um link para você acessar e experimentar a nossa aula. Eu juro, vai transformar, vai colocar a sua carreira aí num outro patamar. Voltando aqui, falando com Tatiana Araújo, que ela é uma referência quando se fala em alisamento. Hoje, vamos colocar em evidência sua paixão pela escova progressiva e debater as diferentes perspectivas sobre esse tratamento. Então, pega sua pipoca, porque hoje a discussão promete. Bom, muito bem-vindos aos nossos convidados. Tatiana Araújo, eu não a conheço, tá? Eu vou te explicar como que ela chegou aqui. E o nosso amigo acabou de chegar aqui, eu nem perguntei o nome. Ricardo Moraes. Ricardo Moraes, que foi um bônus pra gente, né? A nossa convidada era a Tati, para trazer esse tema de progressiva, mas ela chegou junto de mais um especialista. Eu falei, pô, é um debate que rende, senta aqui. Se apresenta então, Tati. Quem é Tati por Tati? Então, me chamo Tatiana Araújo, estou no mercado da beleza há mais de 20 anos. Trabalhei muito tempo com alisamento à base de tioglucolato. Sou mãe da Laura, da Isabela, minhas princesas lindas, e sou casada com esse jovem bonito Ricardo. Acabei de descobrir que são um casal. Eu achei que era colegas de trabalho. E hoje meu maior desafio é poder mostrar que existe a possibilidade de ter um alisamento consciente, né? Existe essa possibilidade hoje. A ciência, a tecnologia faz com que a gente possa trazer para os nossos clientes um alisamento com segurança. Animado. Ricardo Moraes, também sou referência em alisamento, já trabalho há mais de 19 anos no mercado,
também já sou da época dos alisamentos à base de tigre-colato de amônia, guanidina, hidróxido de sódio. Hoje, né, estamos na era das escovas à base de ácido ou formol, né? E estou aí, tem algumas coisas a favor e algumas coisas contra, e hoje a gente vai discutir sobre esse assunto. Maravilha. Eu vou te contar como que a Tati veio parar aqui. Eu fiz um post no meu Instagram e eu mostro de vez em quando a conversa com a cliente ali. E a gente eu postei conversando com uma das minhas cereguesas, ela queria um corte, queria uma cor, e eu debati com ela ali a questão, pô, do alisamento. Ela queria um cabelo com volume, mas ao mesmo tempo ela alisava o cabelo. E ela queria uma cor, às vezes talvez, não sei se não fosse tão quente, mas ela passava progressiva. Enfim, uma coisa meio conflitante ali, e eu postei esse bate-papo no meu Instagram, e eu falei que seria um desafio fazer o cabelo dela por conta do alisamento, e a Tati, ela me veio com textão defendendo o negócio do alisamento. Ela veio assim, pá, acabar comigo, com textão gigante. Eu falei, olha, ela tem uma perspectiva, um olhar diferente para isso. Aí eu fiz o convite, eu falei, quer ir lá no podcast mostrar esse seu olhar, porque para mim não faz sentido nenhum, para um monte de pessoa da audiência não faz sentido nenhum, mas embasada, entrei no Instagram, parecia interessante que ela tinha realmente um olhar que faz sentido ali para ela. Eu falei, vamos levar para nossa audiência, que eu tenho certeza que na minha audiência deve ter muita gente de um lado e muita gente de outro, e é muito válido a gente trazer as perspectivas diferentes para fazer conteúdo para você. E eu trouxe, como eu não sou a pessoa que faz alisamento, lá no minha equipe tem alisamento, a gente faz a progressiva, enfim, nem sei diferenciar muito, não entendo muito sobre, mas eu tenho meus assistentes lá quando a cliente quer alisar, eu passo lá para os meninos, falo para o Aron, Aron, vem aí ele mesmo toma decisão, a gente tem vários produtos lá no estoque, ele toma decisão e ele faz, porque eu não entendo muito, então eu tenho alguma colinha aqui para me guiar, para ajudar nas perguntas, mas a gente vai desenrolando aqui. Eu já quero trazer a primeira. Tatiana, você acredita que a escova progressiva é a solução mágica para todos os problemas de cabelo? Ou você acha que ela tem seus vilões disfarçados também? Ela tem, com certeza, seus vilões disfarçados. O número 1 é o formol, né? Que hoje existe aí uma batalha para desconstruir, fazer com que tanto os profissionais quanto os clientes entendam o quanto faz mal, né, Ricardo? O protocolo, quando a gente vê ali no dia a dia do salão, a gente percebe que a gente estava conversando, inclusive, sobre isso, vindo para cá, que o protocolo ele foi engessado e as pessoas não conseguem entender que o alisamento também é uma técnica. O alisamento também precisa de conhecimento, ele também precisa ser um olhar para ver se uma cliente quer quando ela for cortar o cabelo, será que ela vai querer movimento? Então, quando a gente engessa a progressiva, a gente traz resultados insatisfatórios para os clientes. Ela vai ficar insatisfeita com aquilo. Olha, segura, hein? Gostei. Quando fala de formol, geralmente a cliente senta na cadeira, ela fala assim, eu fiz um pergunta assim, você já tem progressiva? Ela, não tenho progressiva, eu fiz um botox. E aí, para muitos cabeleireiros, como para mim, por exemplo, eu vejo que para mim é tudo a mesma coisa. Eu quero saber se para vocês realmente, progressiva, é tudo a mesma coisa, é botox, é não sei o quê, ou tem ali realmente suas nuances? Posso responder? Tá com vocês. Então, vamos lá. Progressiva parece tudo igual, mas não é. Algumas escovas à base de formol, o protocolo é igual, engessado para todos os clientes, por exemplo. Mas as escovas à base de ácido, elas não são iguais. Tá? Então, as mulheres estavam muito acostumadas a detonar o cabelo no cabeleireiro e chegar a pedir para o cabeleireiro fazer uma escova, por quê? Para maquiar tudo aquilo que ela... Realmente, é muito comum isso. Né? Então a cliente detona o cabelo e o cabelo dela tá cheio de frizz e tal, toda arrebentada, e ela vai no cabeleireiro pedir para fazer uma mágica. É isso que elas querem. E os profissionais estavam acostumados a entregar essa mágica para ela. Então eles acostumaram a fazer a progressiva com formol. Aí começou a chegar as escovas ácidas. As escovas ácidas, elas agem totalmente diferente do formol. O formol age sobre o fio e as escovas ácidas agem na parte interna da fibra, na parte no córtex dessa fibra. E aí, o que acontece? Se você não entender o que você está fazendo, aonde você está fazendo essa transformação, você acaba não atingindo um resultado satisfatório. Coisa que, diferente do formol, a escova de base ácida, ela não proporciona uma maquiagem no fio.
Então, muitas das vezes, isso causa no cliente uma insatisfação. Mas meu cliente não ficou, meu cabelo não ficou 100% do jeito que eu queria. Por quê? A gente não fez uma maquiagem, a gente fez realmente um alinhamento térmico, uma progressiva sem formol, no caso, né? E o que a gente percebe é que não existe uma ficha de avaliação, uma ficha de anamnese, para entender qual o produto que ela usa, como está a estrutura desse fio. Esse fio tem estrutura para receber esse alisamento? Então, a gente percebeu que o alisamento ele se tornou banalizado. Ele serve um protocolo único, que é aplicar o produto, escovar e pranchar. Como é que está a temperatura dessa prancha? Ela está ideal para aquele cabelo? Qual é o resultado que ela quer alcançar? Uma ponta natural ou um efeito 100% liso? Então, era um trabalho engessado. E aí, o que começou a acontecer? As mulheres começaram a ficar sem alternativa. Então, muitas delas passaram a fazer a transição capilar, muitas insatisfeitas, muitas satisfeitas, porque eu, por exemplo, eu amo cabelo cacheado. Então, quando chega uma cacheada, eu digo para ela, você não precisa de relaxamento, você não precisa de alisamento, você precisa de tratamento, de evolução lipídica, que é o que o seu cabelo precisa. E para aquelas que estão insatisfeitas, como eu tenho um cabelo misto. Então, é um cabelo sem forma. E uma vez eu falei, o meu cabelo não tem forma. E uma seguidora disse, não, todos os cabelos têm forma. Verdade. Mas a forma que ele fica, eu não me vejo dessa forma. E para mim, liberdade é como você se enxerga. Não o que a sociedade impõe, se é cacheado ou lisa. É como eu me olho no espelho e eu me conecto comigo mesmo. Porque tem gente que tem, tem o cabelo super cacheado, mas a hora que bota o cabelo cacheado, a pessoa se odeia. Exatamente. E aí ela tem que dar o jeito dela, na É verdade. isso aí. Recentemente, a gente tem uma assistente pessoal que a gente fez de tudo para ela não alisar o cabelo. Mas ela chorou e falou, é o meu sonho, eu quero alisar o Eu cabelo. me vejo desse jeito. Ela só andava Exatamente. com o cabelo preso. Só andava com o cabelo preso. E ela hoje, o texto que ela escreveu, o que ela disse, então isso define muito. Eu acho que a liberdade começa quando você se olha e você se encontra, quando você se vê no espelho e fala, essa sou eu, esse sou eu, né? Então, por exemplo, o Ricardo é um exemplo disso. Ele tem cabelo cacheado, mas ele não se enxerga de cabelo cacheado. Então, ele alisa o cabelo. Então, eu acho que a gente pode começar a construir também uma técnica para alisamento, porque não existe. Até eu tô ficando encantada. Que já quero ver. Fala bem. Tá? Muito tempo assim estudando, né? Eu fui para terapia capilar com o intuito de entender a mentalidade dos terapeutas, por que eles batiam tanto na tecla do alisamento, por que o alisamento era tão prejudicial. Então, quando a gente fala... morria, né? Exatamente. Não, recentemente teve uma polêmica agora de uma moça que ficou internada, quase morreu, teve um problema nos rins, né? Então, assim, o nosso maior desafio hoje é conseguir tirar o formol da cadeira. Quando a gente criou, né, a nossa marca de produto, foi dentro das dores do nosso dia a dia, no salão, o que a gente ouvia das nossas clientes. Eu não consigo fazer um alisamento natural, eu não consigo ter uma ponta com ondulação. E foi muito interessante isso para a gente, porque a gente trouxe isso para um diário, dentro dessas dores. E foi ali que a gente começou a construir. Entender que um alisamento poderia ter protocolos de preparação, de teste de mecha, de uma avaliação concreta, entender que pele, couro cabeludo é pele, não se encosta alisamento em couro cabeludo. Você falou da anamnese, logo lá no início, né, de avaliar cada cabelo. Aí eu fiquei pensando, porque esses produtos de alisar, eles não funcionam tipo, em todos os tipos de cabelo? O cabelo pode estar super danificado, ele vai botar, ele não vai quebrar cabelo, ele vai derrubar cabelo? Ele pode quebrar. Por isso, então, ele pode dar corte acham clínico. que é assim. Parece que ele não dá a sensação de ser um cabelo mais saudável depois. Ele maqueia, ele faz uma maquiagem, é igual uma pele. A gente faz a maquiagem. E aí a gente vê agora muita gente falando de blogueiras que fazem muita maquiagem excessiva. Como é que está a pele dessas mulheres quando está sem maquiagem? Essa semana mesmo eu vi o post de uma blogueira bem famosa que tem uma marca de produtos. Como é que está a pele dela no dia a dia? Então é a mesma coisa o cabelo. Cria-se ali uma maquiagem, mas como é que está a estrutura, a parte interna? E com a terapia capilar eu descobri que vai muito além. Porque existem muito coros cabeludos adoecidos, que não são cuidados, tratados. E essa questão do couro é muito mais interna do que externa. E aí o que acontece? As pessoas associam a queda à química. Então, nesse processo de estudo, de entender sobre o alisamento, porque eu sou da época do alisamento definitivo. Eu trabalhei numa grande rede de salões. Japonesa, né? Exatamente. Eu trabalhei numa rede de salões grande e eu era lá expert em alisamento.
E hoje, essa empresa trabalha com a minha marca de produto. Por quê? Porque a gente foi lá e apresentou e mostrou para eles que pode ter uma técnica. Qual a temperatura da prancha, qual a avaliação desse couro cabeludo. Hoje tem couro cabeludo que não pode receber nenhum tipo de química. E muitos profissionais não fazem porque não conhecem. Uma questão, você falou do couro cabeludo, mas o produto ele não vai só no fio? Ou ele acessa A o couro maioria dos cabeludo? profissionais aplicam o produto Na inclusive, cabeça? couro No couro cabeludo. cabeludo. Ah, tá. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem de uma menina dessa Mas polêmica. porque aplica errado. Aplica errado. Aplica errado. Tá. E aí hoje não tem curso para alisamento. Quando a gente vai se formar, os cursos sobre alisamento são pincelados. É porque realmente parece igual você falou, né? Eu conheço que é um processo Um protocolo padrão. único, Protocolo exatamente. Mas não é. único. Então, o problema das pessoas, dos profissionais, inclusive, é esse. Que eles acham que fazendo a mesma coisa em todos os cabelos vai dar o mesmo resultado. E o que mais me incomoda hoje é a questão da saúde para o profissional. Porque o formol a longo prazo, ele vai trazer muitos danos. Então, assim, eu Mais já profissional, né? fui profissional. Que faz muito. Principalmente. Principalmente. Hoje eu acho que existe uma conscientização do cliente. Hoje, eu sempre falo como mãe. Quando a gente era criança, a gente comia geleia, farinha láctea, banana amassada com um monte de coisas. E hoje, quando você vai no pediatra, ele já orienta que o seu filho não come açúcar até os 2 anos de idade. Hoje, meu marido ele vai no mercado, ele lê se aquele biscoito ele é ao leite ou ele é sabor chocolate. Então, eu vejo que isso está mudando também em relação ao cabelo. Por isso a terapia tem crescido, né? Porque as pessoas estão entendendo sobre que não é só uma beleza artificial. A gente precisa de uma beleza que cuida também da nossa saúde. Então, quando um cliente ele está ali indo fazer a progressiva, ele também está contribuindo para um dano, não só para ele, mas para o profissional que atende ele. Porque imagino, eu vou no salão e faço uma progressiva a cada 3, 4 meses. Mas e o profissional que faz aquela progressiva? Quanta fumaça tóxica ele vai inalar ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses? Anos. Então, assim, isso para mim eu acho que é o maior desafio que a gente encontra. A gente tem muita dificuldade de ser ouvido, porque é isso, as pessoas acham que é um produto que está ali, né? Ele não precisa de qualidade, as pessoas sabem que é um produto que precisa alisar, e não. É possível alisar com consciência, é possível fazer uma avaliação e entregar um resultado satisfatório para o cliente, para quando uma cliente sentar na sua cadeira e quiser um corte, como você faz maravilhoso, porque você é uma estrela no corte, assim, maravilhoso. Técnica para conseguir alcançar o resultado. Exatamente. Porque, assim, o caso dela era meio que você ali foi muito paciente, você estava tendo muita paciência com ela, porque até para você é confuso. Peraí, você está alisando e agora você quer ondulação? Então, para ela, É o dia a dia do ela quer ter um cabelo arrumado para o dia a dia. Eu, por exemplo, acordo, tenho milhões de tarefas para fazer, mas antes das tarefas que eu tenho para fazer como empresária, eu tenho as minhas filhas. Então, imagina, eu não posso chegar aqui de qualquer jeito, então eu preciso ter um cabelo pronto, que me traga facilidade, porque hoje o tempo é o bem mais precioso que a gente Tem uma coisa que eu achava também que não faz sentido elas falar assim, eu tenho que é o cabelo ondulado, não sei o quê, mas pô, aí elas alisam, eu pergunto, por que você alisa? Aí elas, para ficar mais prático. Só que eu fico perguntando, o que é mais prático? Quando você lava o cabelo e enxuga com a toalha, ele fica bonito? Não, não fica. Fica parecendo um tecido colado nas costas. E nem parece cabelo mais. Exatamente. Fica baixo e colado nas costas. Tá prático o quê se ele não tá mais bonito? Se ele tivesse sem o alisamento, você botasse um esforcinho, ele ia ficar bonito. Mas assim, ele não fica. Porque até quando você bota uma escova, ele despenca. Isso Não é aí, verdade? ele não fica, não dura, Que porque é ele tá, protocolo eu falo único de alisamento. Desculpa, mumificou o cabelo. O cabelo tá Exatamente. ali assim, Então, ó. tipo assim, não é prático, então não fica coerente. Só que, pô, na cabeça dela, ela não tem clareza. Aquele vídeo foi interessante porque vários profissionais. Eu postei no TikTok, pior ainda, porque no TikTok as pessoas só atacam, né? É. Mas ali no Instagram pega até leve. Vários profissionais acham, tipo, um absurdo que é uma coisa óbvia e ela deveria saber. Só que não é. É óbvio pro cabeleireiro que tem conhecimento e às vezes para muitos cabeleireiros nem é óbvio. Ele acha que sabe e no final das contas não sabe. Eu tenho uma pergunta boa aqui que eu anotei aqui que eu achei bem legal. Ó, muitos dizem que a progressiva é o caminho mais fácil. Porque é disso que a gente tá falando, né? A mulher acha que vai fazer e vai ficar mais prático, mesmo que nem vai ficar bonito. Mas falam que a progressiva é o cabelo mais prático, mas será que isso não desvaloriza o trabalho dos cabeleireiros que gostam de movimento natural no cabelo? Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso, porque realmente é o que os cabeleireiros comentam lá. Pô, tá tirando o movimento e não sei o quê. Sim, então, o que os profissionais acabam errando? Muitos vendem progressivas, né?
como tratamento. E nada que mexe na estrutura do fio pode ser classificado como um tratamento. Então, ela precisa entender que se ela for fazer um alisamento no cabelo, ela vai precisar de muito mais manutenção do que uma cliente que não faz. Então, o profissional ele precisa ter isso como diálogo para o cliente. Na minha cadeira, quando a cliente senta, eu já digo para ela, se você quer ser loira e você quer ser lisa, você vai ter que ter um protocolo de tratamento. Não é que não dá. Dá se ela tiver a dedicação, né? Exatamente. É 50% meu e 50% dela. Se ela não colaborar, eu vou estar ali como técnica para reprovar. Porque é o que eu digo para ela. Às vezes elas dizem assim, mas eu preciso, eu tenho um evento, eu tenho que fazer. Eu falo assim, então, se você fosse hoje no cirurgião plástico, o que ele iria pedir para você? Seus exames de quê? Para risco cirúrgico. Se o seu exame tivesse dado alterado, você acha que ele faria cirurgia só se ele fosse louco? A mesma coisa somos nós. A gente precisa avaliar a estrutura do seu cabelo. Quando fala você fala assim, de tratamento para o cabelo. Quando a gente fala de progressiva, o que a gente entende, né? Que a gente ouve falar, pô, emplastifica o fio. Vocês já devem ter ouvido isso, falar Não, isso, né? sim, claro. Vitrifica o fio e aí, pô, ele não vai acessar mais tratamento ali. Como que é Vamos isso? lá, Ricardo, responde. Essa pergunta é ótima para você. Verdade. Então, a maioria das escovas que fazem esse encapsulamento do fio são as escovas à base de formol. Então, assim, como a gente não defende formol, a gente fala mais das escovas ácidas. As escovas ácidas não, como eu falei, ela age na parte interna, então o cabelo recebe todos os tratamentos. Entendeu? Inclusive, você falou para a gente aqui que no seu salão, por exemplo, quando você pede para os assistentes fazerem o cabelo dos seus clientes, você tem vários produtos. Eles escolhem, eles me perguntam, eu falei, você que sabe, escolhe lá, eu nem me interesso. Esse Muito é mais dor ele realmente tem isso. O que eu falo para mim, pô, pra mim é a mesma coisa. Aí eles, não, isso aqui, eles falaram disso de ácido, enfim. Então, cada produto tem sua particularidade. Um é melhor para isso, outro é melhor para aquilo, entendeu? Inclusive, o produto que nós desenvolvemos foi pensado nisso. Você tem mais de um produto na linha, não? Esse produto esse produto de alisamento, ele serve para fazer... Não, mas mais produtos de alisamento, ou de alisamento é um... Nós temos um produto de alisamento que serve para todos os cabelos. Então, esse único produto eu consigo entregar vários resultados diferentes, para eu não precisar ter no meu estoque vários produtos para atingir vários resultados. E que não é comercializado para cliente final, que é o mais importante. Para valorizar o profissional, né? Os profissionais, eles passaram a se tornar desvalorizados, porque hoje eles... Porque parece que tem até um shampoo que é lisa, não tem alguma coisa? Você já viu alguma cliente comentando? Agora foi um lançamento. Tem vários, mas isso... Acabaram de lançar, e aí a gente quer saber a longo prazo, porque quando essa cliente for abrir a mecha, como é que vai estar esse cabelo? O que vai... Eu não indico para cliente nenhuma, esse tipo de... porque depois quando faz o teste de mecha, o cabelo está ali reprovado, né? Infelizmente. E deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Isso aqui é legal também, você recebe críticas por isso, né? Como que você lida com isso? Porque progressiva, né? Pô, obviamente um monte de cabeleireiro odeia, né? Tem gente até que acha que eu odeio, mas eu não odeio. Eu falei que eu tenho lá no meu time, eu não me posiciono, enfim. Sim. Mas você recebe muita crítica por defender progressiva? Não, a gente não recebe tanta crítica ainda. Mas a gente recebe um desafio nas mãos, eu posso dizer. Porque a gente é muito questionado quando a gente fala que existe a possibilidade de alisar um cabelo com uma nova tecnologia, com um novo V. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de algo que está aí para todo mundo, né? Tudo é possível quando você acredita e corre atrás daquilo. Corte, gostei. Então, você só tem que ter a coragem realmente de avançar e ver se é possível fazer aquilo. E foi o que a gente fez. Nós começamos a entender a estrutura do fio, como eu te disse, eu fui atrás, me formei em terapeuta capilar pela Academia Brasileira de Tricologia, para entender como funcionava o couro cabeludo e as disfunções que ocorriam após o alisamento. Então, dentro dessa tecnologia, a gente consegue alisar sem o uso de formol. Então, aí é que está o maior desafio, porque as pessoas não acreditam. Elas acham que não é possível. Então, eu digo para elas, tudo que existe no mundo hoje foi porque alguém teve coragem de criar. E é claro que quando essa criação veio, houve resistência, porque tudo que é novo tira a gente da zona de conforto. Então, hoje, o que a gente tem de desafio? Mostrar a importância do lado, porque tudo que é muito fácil não vai te dar um resultado tão duradouro.
E geralmente o caminho mais difícil, com certeza para você chegar onde você chegou hoje, você teve que estudar muito, teve que se dedicar, criar uma técnica, né? E as pessoas não querem isso, elas querem um caminho mais fácil. Mas eu não entendi, fazer o negócio de ácido é mais difícil? Então, para trabalhar com segurança, o trabalho se torna mais difícil, mais cauteloso, porque tem que ter uma avaliação, uma ficha de anamnésia, uma verificação de como está aquele couro cabeludo. Saúde do fio. A saúde do fio. Nem todas as clientes vão sentar na nossa cadeira e vão dizer assim, quero alisar, e a gente vai dizer, pode alisar. Porque não é uma maquiagem. Que aquilo ali é um alisamento. Não é a progressiva de formal. Não é uma aplicação de tinta. Beleza, aí vai dar o mesmo resultado, como você falou. A progressiva com formal vai dar o mesmo resultado para todo mundo. Ok, mas as outras químicas que tem hoje no mercado disponíveis à base de ácido, não. Aquilo ali é um alisamento. O que faz o alisamento é a química. Então você tem que entender como que você vai fazer aquela química em Igual cada o tipo corte. de cabelo. Por exemplo, se eu quero um cabelo com movimento, eu não quero deixar esse cabelo mumificado, não quero deixar ele todo reto, eu vou usar uma técnica para manter um movimento nesse cabelo. Ah, eu quero a raiz dela para soltar, fazer um corte com volume. Então, eu vou fazer uma técnica para não deixar essa raiz chapada. Entendeu? Então, assim, dá para você usar várias técnicas diferentes. Para quando ela sentar na conseguir cadeira alcançar do um Deodar, resultado bom. ele conseguir. O problema é esse, a gente tem que conscientizar os profissionais de tirar essa mania de fazer uma fórmula engessada. E isso entendeu? me faz E até. olhar para outras maneiras de usar o mesmo produto fazendo de maneira diferente. Isso me faz até me lembrar um professor que eu tive de coloração. Ele dizia assim pra gente, nunca se torne um aplicador de tinta, seja sempre um colorista, crie as suas cores. E a mesma coisa é o alisamento. As pessoas precisam entender que ele também pode se tornar uma arte, como o corte, como a mecha. Quando a gente fala de dano ao cabelo, a mecha faz o quê? Onde ela leva o pH do fio? É o que mais desestrutura a base do fio. E a gente cria, a gente faz trabalhos incríveis com mecha. Da mesma forma que a gente pode criar a mecha, nós também podemos entregar para essas mulheres um alisamento saudável e bonito. É um bom olhar, hein? Quando você fala que as pessoas não acreditam, né? Foi o que eu entendi, não acreditam que o ácido alisa, que não alisa sem formol, alguma coisa do tipo? Sim, foi o que foi você isso. falou, Por né? quê? Nós fomos em busca de uma junção. Como eu comecei a estudar terapia capilar, eu comecei a estudar muito sobre óleos vegetais, o que eles traziam. Porque o nosso cabelo, ele perde... O que ele precisa? O que um cabelo mais precisa? Lipídio. Então, a gente foi atrás disso. E quais eram as perdas que eles sofriam após o alisamento? Então, o que a gente fez? A gente foi em busca. E aí, a gente descobriu que existia uma matéria-prima que era muito utilizado na pele e que o nosso corpo produzia, mas que ao longo dos anos ele ia perdendo. E essa matéria-prima, ela era tão eficaz como ela é para a pele, para o cabelo. Então, o que a gente fez? A gente ficou 4 anos estudando todo esse processo para entender como a gente conseguiria trazer um alinhamento para os fios, que a gente não chama de progressiva, né? A gente chama de bioalinhamento, por conta da biotecnologia, não é isso? Ele é um produto, na verdade, biomimético, né? Uhum. O nosso corpo reconhece como parte dele. Então, isso... Biologicamente idêntico, né? Esse ativo é idêntico ao que o nosso organismo produz. Então, ele não tem cheiro, não produz fumaça tóxica. Então, você está num ambiente fechado, sem aquela fumaça inalando. Eu fico, às vezes, horrorizada quando eu vejo um vídeo na internet. É considerado o hidratante mais potente da biologia. Exatamente. Então, ele com certeza consegue tratar o cabelo, ele hidrata bastante. Porque o que a gente fez? A gente foi atrás dos artigos da Anvisa. O que a Anvisa tinha ali para falar? Né? Sobre o ácido glioxílico agora, que está sendo... está martelado. Já sabia. Eu já sabia que em 2025, 2026, a Anvisa iria querer tirar isso. Então, a gente foi atrás desses artigos, buscamos tudo que tem de tecnologia. Como eu falei, a tecnologia está aí para todo mundo tem acesso a ela. Basta saber quem vai querer usá-la a seu favor. Então, a gente foi atrás dessa tecnologia. Só que hoje, o maior desafio que a gente tem é isso, porque as pessoas são apegadas ao velho. Elas não querem se abrir o novo. E para que o novo entre, o velho precisa sair. Eu não sei se eu estou numa bolha, mas parece que falar de ácido é comum já, ou não? Não é? Então, depende, porque quando a gente... De ácido, né? Então, quando a gente fala sobre ácido glioxílico, é comum.
nós não trabalhamos com tem ele. outro tipo. Nós trabalhamos com outro tipo que, teoricamente, até hoje, ele não alcançaria o liso. É ácido o quê? Ácido lático. Ácido lático. E aí, quando você pesquisa no Google, ácido lático, qual a função dele? Somente tratar o fio. Vários produtos de tratamento que tem hoje no mercado, maravilhosos, tem ácido lático. E aí, o X da questão é como vocês conseguiram trazer o efeito liso com ácido lático. Mas aí a gente não pode revelar, né? Se a gente revelar, vai ser igual a Coca-Cola. E quais os mitos mais comuns que se ouve falar de progressiva? Que você vê que as pessoas ali, às vezes você vê um corte no Instagram do Reels, ali a pessoa falando sobre progressiva, ou defendendo, ou contra, que você olha e fala assim, não, isso é mito. Eu acho que o potinho, né, que eles botam um produto, aquele vídeo é o clássico da internet. Sério? Esse daí é o... Esse é o clássico. Conta, fala sobre. Vai, Ricardo. Então, vários profissionais fizeram esse teste na internet, Já vi. né? Esse experimento, né? Faz a espuma lá. Explode, né? Porque ali há uma reação química no pote. Uma coisa que nunca vai acontecer no cabelo. É porque você não vai misturar isso e passar no cabelo. Exatamente. No momento, as duas químicas vão se encontrar no cabelo. A química está fazendo reação química ali enquanto ela está no cabelo. Lavou, tirou aquela química, acabou. Parou. Então, se você aplicar uma outra química ali, não vai fazer essa reação que acontece no pote. Então, aquilo ali, os profissionais mostram ali, os clientes devem ficar apavorizados, né? Apavorados. Acontece, Ele já misturou os dois, apavorado e aterrorizado. Apavorado e aterrorizado. É mais dramático. Os clientes ficam horrorizados com aquela demonstração ali e acham que aquilo ali vai acontecer no cabelo delas. Só que não acontece. Uma coisa muito importante falar também é que quando uma cliente faz uma escova à base de formol, por exemplo, depois de 1 ano, o formol Isso ainda é bem está importante. trazendo dano para aquele cabelo, tá? Depois de 1 ano que ela fez a primeira vez, o cabelo ainda está tendo sofrendo dano daquela vez ali. E o que acontece? Depois desse 1 ano, ela já fez outras escovas, inclusive a base ácida. E aí, quando o cabelo dela começa a ficar muito danificado, quebrado, ela começa a colocar a culpa onde? Na última química, que foi geralmente uma escova base ácida. Por quê? Foi o último tratamento que ela fez no cabelo. Só que ela não lembra, e o profissional também não sabe sobre isso, que o dano que o formol causou no cabelo dela foi perdurando aí por esse 1 ano todo. E quanto mais ela fez, mais dano vai acontecer. Quantos por cento? Qual é o dano, a porcentagem? Quando a cliente faz a escova à base de formol uma vez só, ela perde 35% da função da queratina. A queratina ali perde aquela função, e a queratina é responsável pela estrutura do fio. Então, ela perde 38% numa aplicação de progressiva com formol. Se você aplicar a escova progressiva com base ácida, são 11%. E o cabelo é uma célula morta, composta por queratina. Se você perde tudo, o que sobra? Mas o mais interessante sabe quanto de função queratínica o cabelo pode perder para você conseguir recuperar? 29%. Então, se para a gente conseguir recuperar um cabelo que passou por processos químicos, que chegou ao nível de 29%, você consegue recuperar. Passou de 29%, não consegue mais recuperar esse fio. E a progressiva, numa aplicação só de formol, ela perde 38% dessa função queratina. Uma só. Imagina que já está fazendo... E aí os profissionais falam assim, mas quando eu faço a escova progressiva com formol, o cabelo abre muito rápido quando vai fazer mecha. Por quê? O cabelo sem estrutura, ele abre muito mais rápido do que um cabelo que tem estrutura. Entendeu? Então, quando o cabelo está mais estruturado, ele demora mais a abrir. Aí o profissional pensa o quê? Olha, tá vendo aí? Fiz a escova ácida ali, tá demorando a abrir. Quando eu fazia formol, abria rapidinho. E outra coisa, sobre a sua pergunta, se pode fazer mechas no mesmo dia que faz a progressiva. Não pode. Esse é outro mito. Isso aí não pode fazer. As pessoas falam que pode fazer. E não pode. Quantos dias, assim? Então, ela precisa estabilizar o cabelo, né? Porque são pHs opostos, né? A gente fala de um pH ácido e um pH alcalino. Então, é como se a gente fizesse isso aqui com o cabelo, desestabiliza. Então, ela precisa ir tratando, devolvendo tudo aquilo que o cabelo perdeu para depois ver se a estrutura do fio está apta. Acho que uns 2 dias? Não. Eu acho que para acho que para ter uma segurança uns 15 dias. Isso aí. Isso se ela tratar direitinho, né? Você vai lavando o cabelo também, o cabelo vai devolvendo, o cabelo vai voltando, né? Ele vai pegando a estrutura novamente. Ele vai se estruturando daquela química que ele passou. Isso. Então, o ideal é 15 dias. Uma outra coisa, se é mito ou verdade, já me conta. Elas falam assim, eu fiz uma
Enfim, você dá um nome de Botox pra isso ou não? Para que a gente faz? Não, a nossa é Botox é o bioalinhamento. quê? O que seria Botox? Qual a diferença? Então, Botox, sabe qual é a diferença da progressiva do Botox? É. Que o Botox você foi diluído. E aí ele não dá aquele resultado. Então, É. é aquele mais ou menos? É, que elas falam que faz o cabelo, ela fala assim, eu fiz um tratamento Botox. mais fraquinho. É isso, é o que ele falou, e- diluído. que vai saindo ao longo do tempo. Então, meu cabelo não tem nada. Esse negócio de vocês aí, ele realmente sai do cabelo ou não? Ele vai voltar, sim, mas não vai voltar nunca a ser 100% como ele era. O cabelo, tipo assim, a química tá ali, o produto tá ali no cabelo, ele não é, depois de algum tempo, um cabelo virgem novamente. Virgem Isso, virgem nenhum, né? Botox É. também, o cabelo pode voltar à origem, Isso é um mito, mas né? Isso é mito. é mito. Ele não, Usou a não química, volta, já né? mexeu na estrutura do fio, né? não volta. É como ele falou, o Botox é um progressiva diluída. É isso. Tô quase convencido aqui. Ah, Porque, ó, agora aqui, ó, assim, para fechar, né? Se você tivesse que convencer alguém a amar escova progressiva em 30 segundos. em 30 segundos, Olha aí, eu diria que é possível, sim, alisar o cabelo entregando saúde e beleza. Hoje a tecnologia está aí ao nosso favor e a gente precisa usar ela. Antigamente, as mulheres, quando iam ter filho, não tinha estrutura. E hoje elas têm todo um aparo, toda a estrutura, a mesma coisa o cabelo. A gente pode alisar o cabelo entregando naturalidade, saúde e beleza. nossa, ela ficou apaixonada agora, Eu depois que ela ouviu isso. Não, a pessoa que ouviu isso agora, você já é, agora você que ouviu isso. E para a pessoa que é totalmente contra, você diria alguma coisa diferente disso? Sim, eu digo que ela pudesse abrir a mente dela para o novo. Que para o novo entrar, o velho precisa sair. Ainda tá com aquela cabeça da escova progressiva lá de trás. E que existem formas, existem técnicas e que o alisamento, que eu não gosto de usar o termo progressiva, né? Eu falo alisamento. O alisamento também é uma arte e ela precisa ser valorizada como o corte e as mechas, porque ainda existem muitas mulheres insatisfeitas com seus cabelos. E a beleza começa quando a gente se encontra no espelho, né? Adorei, isso vai dar um bom corte para você. E qual que é o nome da sua marca? É a RT Source. RT Source. A Você escova, desculpa, a escova é Livre Liz. Você quer ter aqui acho que a gente trouxe o que se propôs aí, mas tem alguma coisa que você ou você pensaram em trazer e a gente não passou e você quer deixar agora no Eu final de acho alguma que eu mensagem? queria muito falar sobre a conscientização. Eu me preocupo muito com os profissionais, de verdade. Porque eu sou profissional e eu fiz muita progressiva. E é ruim, sabe? Eu acho que a gente pode avançar no conhecimento, eu acho que essa é uma parte que a gente poderia, porque a gente tem tido muita luta. As portas têm sido difíceis, porque a gente acredita num propósito. A gente construiu essa marca dentro de um propósito. Então, quando você constrói algo dentro do propósito, é muito mais difícil. Então, acho que a gente poder falar um pouco mais só sobre a conscientização das pessoas. Por exemplo, a gente faz workshop de alisamento, técnicas para a pessoa aprender sobre a anamnese, a avaliação do couro cabeludo, saber a diferença quando o cabelo está caindo ou está partindo. E os profissionais acham que é besteira. A gente dá Fazer treinamento. um curso para fazer progressiva? A gente Quem não fechou sabe com uma fazer progressiva? rede, duas redes, né? Uma no Nordeste e outra no Rio de Janeiro, que são 55 salões. E essa franquia, eles falam pra gente que a maior dificuldade que eles têm é de fazer os profissionais assistirem o workshop. Porque eles dizem assim, mas é só um curso de alisamento? Eu já sei alisar, é uma progressiva. E aí existe um mercado tão forte. Nós trabalhava muito com a especialização, né, do alisamento e mechas. E mecha sempre foi o carro forte do nosso salão. O faturamento era todo em cima da mecha, corte. Hoje a Livre Liz é o maior faturamento da loja. Eu fiz um diário, né, porque eu fazia progressiva no cabelo. Eu sempre alisei o cabelo desde pequena e eu fiquei 2 anos sem alisar o meu cabelo. Só que nesse período desses 2 anos, eu fiquei doente, tive um problema de saúde, tive uma queda, e aí eu entendi que a queda não está só associada à química, e fiz o alisamento para as minhas clientes ao vivo. Eu fiz uma live e a gente lançou um pré-vendas antes de lançar o produto. Com 30 minutos a gente esgotou o canal de Que a vendas. gente não ia conseguir atender a quantidade de clientes. Não, e eu concordo com você, eu acho que realmente, se você abraçar esse negócio de progressiva, porque chegou algum momento, eu tinha uma outra assistente que fazia mais lá, a Miriam, mas agora já promoveu, ela virou profissional, mas quando eu falava nos meus stories que tinha alguém que fazia progressiva, e nem é uma coisa que eu abraço,
pô, elas vinham louca, porque a maioria dos profissionais vão contra. E se você Isso. dá uma atenção ali, você fala que de uma com esse outro olhar assim, realmente A gente tenta, engaja muito. faz a Então, ficha de anamnese, conversa com elas. eu acho que isso é uma boa oportunidade de melhorar faturamento. Outra coisa, sem nosso dúvida. produto é 100% vegano. Nós temos certificação. E 100% agora, vegana. nós, inclusive, daqui a 2 semanas estaremos na Feira de Cosmético para tentar trazer embalagens biodegradáveis, porque aí a gente vai ganhar um outro selo que é mais importante ainda, né? Então, isso tudo é ótimo para os profissionais. Só de valorizar o profissional, você saber que você tem um produto que o seu cliente não vai fazer com você e depois ele vai lá, vai comprar e vai querer fazer em casa, isso é bem E importante. realmente eu vejo são os meninos que fazem lá no meu próprio time mesmo, quando eles vão fazer, eu não entendo mesmo, mas às vezes eu vejo eles fazendo e questiono e pergunto. Tem produto que você passa e o produto tem que ficar na cabeça agindo não sei quanto tempo para depois lavar. Tem vezes que eles estão fazendo um que já vai e já seca o produto em cima e passa, enfim. Tem diversas formas lá que eu vejo e eles vão ajustando para cada De cliente. acordo com a necessidade do Realmente, eu achei que foi muito legal, foi muito rico isso aqui, essa conversa. E foi só um. Foi mais interessante do que eu imaginava realmente. Parabéns, vocês falam muito bem, tem uma comunicação muito boa. Como eles te encontram? Encontram vocês nas redes sociais? Então, o meu Instagram é Tatiana Araújo Oficial. Pode falar Pra cá? ali, ó, que você fala direto no olho da sua audiência. Bom, meu Instagram é Tatiana Araújo Oficial. Então, se você quiser conhecer mais sobre alisamento, eu tenho certeza que a gente vai ter muito para agregar. O meu Instagram é Ricardo Moraes Oficial. Eu tô lá, será um prazer atender vocês ali, tirar dúvidas de vocês. Eu sempre respondo todo mundo. E vocês me encontram no @G_Deodato, tem o Corta Bonito Oficial também, que é o canal de cortes do podcast, não só cortes de podcast, a gente posta conteúdo de educação lá também. Mais uma vez, eu vou lembrar você que aqui na descrição tem um link para você conhecer o meu curso de corte, tá? Tem uma aula lá disponível para você comprar, para você se inscrever e você aplicar esse método que é o método de corte mais simples que existe. Não tem nada de aprender anatomia, trigonometria, não tem aquela monte de coisa de ângulo. É um corte muito simples que todos os meus cabelos são cortados exatamente com esse mesmo método. Experimenta, depois você me conta. E no final, antes da gente fechar, só eu quero lembrar de agradecer aqui o apoio da DN Hair Solution, que ajuda a distribuir esse conteúdo. Vou botar um QR Code aqui e convidar você a conhecer essa empresa que vai te ajudar a distribuir o seu conteúdo. É muito importante você ter um marketing de alto nível, sabe? Um marketing que realmente vai ajudar a encher a sua cadeira aí no salão, te trazer muito resultado. Eu sou cliente da empresa já, por isso que eu trago aqui, porque eu realmente acredito, estou recomendando para você, porque faz muito sentido. Semana que vem a gente está junto de novo, segunda-feira tem episódio. Para você receber aí a notificação na tela, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho, dá um like se você gostou do episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, volta lá, dá 5 estrelas, se acha que esse episódio merece. Comenta aí o seu olhar sobre esse tipo de alisamento. Comenta se você teve alguma alteração, se você olha diferente depois disso. Agora, o que eu tenho certeza é que, no mínimo, você está saindo mais inteligente, com uma visão mais macro sobre isso, no mínimo, tá bom? Segunda-feira que vem a gente está junto de novo. Muito obrigado a vocês, foi um prazer tê-los aqui. Obrigado. Cabeleireiro, amo vocês, até semana que vem. Beijo!